Vamos considerar neste vídeo a força magnética sobre um elemento de corrente. Nós consideraremos um campo magnético externo B e um elemento de corrente IDL. Trata-se de um vetor que corresponde a um filamento infinitesimal de comprimento dl, conduzindo uma corrente que eu chamarei de I, e o sentido da corrente nos fornecerá o sentido do vetor dl. Corrente elétrica é carga em movimento. Nós tínhamos que, para uma carga em movimento dq, nós teríamos uma dada força magnética atuando sobre ela, dada pelo produto de dq pelo produto vetorial da velocidade de dq pelo campo magnético externo. Porém, U corresponde à velocidade desta carga, ou seja, dl dt. E mantemos o produto vetorial com o campo. Eu posso passar este dt, que está dividindo dl, dividindo dq. Ficaremos então com dq dt dl vetor b. Porém, dq dt é a corrente. Logo, nós temos que a força referente a um filamento de comprimento dl conduzindo uma corrente I será dada por I dl, produto vetorial com o campo magnético. Esta é a força sobre o nosso elemento infinitesimal de corrente. Agora, se quisermos determinar a força para um fio finito de comprimento L, nós integramos sobre os vários incrementos dl que constituem o fio. E, da mesma forma, se nós estivermos lidando com um circuito fechado C de qualquer formato, conduzindo uma dada corrente em um campo magnético externo, nós integramos sobre esse circuito e agora uma integral fechada. Por outro lado, nós temos uma relação entre as densidades de corrente linear, que chamamos de K, ou seja, corrente por comprimento, e superficial, que é o nosso J, ou seja, corrente por área. I dl, corrente vezes comprimento, corresponde a K ds. Aqui nós temos corrente sobre comprimento vezes ds, que é comprimento ao quadrado, sobrará corrente vezes comprimento, que também corresponderá a J multiplicando um elemento de volume. Aqui nós temos corrente sobre área vezes elemento de volume, que seria área vezes comprimento, ficaremos com corrente também vezes comprimento. Note que, no primeiro caso, nós não atribuímos o sentido vetorialmente à corrente, mas sim ao incremento de comprimento. Nos demais casos, o sentido está nas densidades de corrente. Assim, nós poderemos ter também as seguintes expressões para a força referente a densidades lineares de corrente ou densidades superficiais. No primeiro caso, nós vamos substituir o IDL por KdS e integrar sobre uma dada superfície. E, no segundo caso, substituiremos o IDL por JdV e integraremos em um volume. E claro, se tivermos um campo elétrico também presente, a força total será dada pela força de Lorentz, onde somamos a contribuição elétrica à força total. Vamos retornar à expressão que obtivemos para a força referente a um filamento conduzindo corrente.
Nós devemos notar que, como enfatizamos, B é o campo externo. Não estamos lidando aqui com o campo produzido pelo próprio filamento que está conduzindo corrente. E nós podemos reescrever esta expressão invertendo a ordem do produto vetorial, e como o produto vetorial é anticomutativo, eu tendo a colocar um sinal negativo neste caso. Vamos supor que tanto a corrente quanto o campo magnético independentes da posição. Neste caso, ambos poderão ser retirados da integral. Então ficaremos com força magnética igual a menos IB, produto vetorial com a integral ao longo do meu filamento de dl. Se nós tivermos um circuito fechado, C, a integral fechada de dl se anulará. Logo, neste caso, a força magnética também será nula. Em palavras, qualquer circuito fechado pelo qual circulam correntes contínuas, o nosso circuito não pode ter interrupções homogêneas. O módulo da corrente deve se manter em todos os pontos deste circuito, experimenta uma força resultante nula em um campo magnético externo uniforme. Ou seja, o nosso campo não pode ter variações no espaço. Este é um resultado fundamental da magnetostática.